Amém? Vou estar então fazendo uma oração. Eu serei a palestrante de hoje, dessa noite, com o tema Por que evangelizar crianças? Por que nós temos que evangelizar crianças? Né? Muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre esse tema, alguns questionamentos. E eu vou então falar aqui para vocês de 10 motivos do porquê nós temos que evangelizar as crianças. Mas antes disso, vamos orar, porque é uma conferência, mesmo que seja online, tudo que nós fazemos, né, para o Senhor, tem que primeiro ter oração. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, Deus, por nossas vidas, Pai. Ó Deus, te louvamos, Senhor, te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e também por essa conferência, Senhor, que está acontecendo, Senhor. Ó Deus, abençoe, Pai, essa conferência, Senhor, todos os dias, ó Deus, todos os palestrantes que estarão conosco, ó Pai, que não haja impedimento, Senhor, que todos possam estar participando e passando, ó Deus, o seu conhecimento para todos nós que estaremos assistindo, ó Pai. Abençoe, Senhor, todos os participantes dessa conferência, Deus, que todos possam aprender, Senhor, ser impactados, ó Deus, através de tudo aquilo que vai ser ensinado aqui. Ó Deus, que o Senhor desperte a visão, Senhor, de todos que estão participando, ó Deus, para esse chamado, Pai, de evangelismo, Senhor. Ó Deus amados, quero também, ó Deus, te pedir pelo projeto, Senhor, missionário, entre nessa história, Pai. Ó Deus, abençoe esse projeto, Senhor, abençoe todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Assim também como eu te peço, Senhor, pela fundadora Rose Nacarete, Senhor, abençoe essa serva, essa filha, Deus, nesse projeto. Que o Senhor continue direcionando, ó Pai, ajudando, provendo, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, Deus. Muito obrigada, Senhor, por todos esses irmãos que fazem missões através desse projeto, Pai. Obrigada também, Senhor, por aqueles que estão sendo tocados no teu coração a doar e ofertar o valor de R$10. Ó Pai, abençoe, Senhor, esses irmãos e também aqueles que não puderam, Senhor, ofertar ou doar de alguma forma, Pai. Abençoe, Deus, esse momento que teremos aqui juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, para começar, eu gostaria de estar apresentando para vocês alguns livros que eu julgo serem muito importantes para que vocês tenham conhecimento, né, sobre do que se trata evangelismo com crianças, né, evangelismo infantil. E esses livros, se você não puder comprar todos de uma vez, não tem problema, vai comprando aos poucos, mas não deixe de comprar livros que possam agregar a você conhecimento que é muito necessário para o seu ministério. Então, muitas pessoas, às vezes, não entendem, né, essa questão do evangelismo infantil, leem a Bíblia, mas sem perceber as passagens bíblicas que falam sobre as crianças, e dentre outras coisas, né, os questionamentos, dúvidas, né, subestimam as crianças. As pessoas, elas acabam não tendo o conhecimento que precisa, porque muitas das vezes não assistem, né, palestras, não buscam informações sobre isso, até mesmo na própria Bíblia, né, que é a palavra de Deus, não compram livros, enfim, são pessoas que precisam de muito conhecimento, ouvir bastante, ler livros, porque livros nos trazem muito conhecimento, nos ajudam muito no nosso ministério. Então, o primeiro que eu gostaria de indicar para vocês é esse aqui. Eu vou colocar todo na página, tá? Todos eles que eu estou indicando, eu vou colocar na página depois. Então, esse aqui, Pescador de Crianças, do Spurgeon, tá? Editora Shed Publicações. Por que evangelizar crianças, de Sandor, editora Peck. Muito bom.
Pastoreando as Crianças dessa Geração, de Cláudia Guimarães. O A e o U, do Gilberto Celeste, editora APEC. Os Ataques do Inimigo às Crianças, de Gilberto Celeste também, editora APEC. Como Conduzir a Criança a Cristo, já mudou a capa, tá? Mas é de Sandor, editora APEC. Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças, Sandor também, editora APEC. Evangelização e Discipulado Infantil, da Débora Ferreira da Costa, editora CPAD, muito bom. Crianças, eu invisto e amo o que faço, de Cláudia Guimarães, editora Betel. Firmando Base no Ministério Infantil, da Caroline Vargas e Flávia Egrégio, editora AD Santos. Certo? Então, esses são alguns dos livros que eu indico para vocês. Eu vou tirar foto de todos eles e vou postar na página, tá? Para que vocês possam ter acesso ao nome, ao autor, editora, e para que vocês possam, então, adquirir esse material. A PEC, há umas semanas atrás, estava com uma promoção de kit de livros. E dentro desse kit promocional, tinha alguns dos livros que eu mostrei aqui. Um preço muito bom. Então, depois, se vocês quiserem, entrem no site da PEC para ter acesso, né? Talvez ainda esteja em promoção. Eu não sei passar essa informação para vocês. Mas são livros, assim, essenciais para o ministério de vocês. E são livros que falam do porquê evangelizar crianças. Todos eles falam um pouquinho sobre isso, por isso que eu estou indicando. Claro que, ao longo dessa conferência, né, outros livros serão dados aqui como sugestão para vocês, até mesmo pelos próprios palestrantes, tá bom? Então, vai anotando, vai guardando essas informações, o nome desses livros, né, para que você possa depois estar comprando aos pouquinhos. No início, gente, eu não comprava tudo ao mesmo tempo, tá? Eu comprava aos poucos. E eu sempre costumo falar, né, nas palestras que eu faço, que muitas das vezes, no nosso ministério, nós vamos precisar abrir mão de algo para comprar um livro, né? Abrir mão, às vezes, de uma blusa que a gente quer comprar, um calçado, aquele lanche gostoso que você ia comer na rua. Então, você não vai comer, você vai comprar um livro, 2 livros. Então, é algo que, com o tempo, mesmo você que não tem hábito de leitura, vai comprando um, né? Vai lendo aos pouquinhos. Com o tempo, você vai perceber que os livros te ensinam tanto, te agregam tanto conhecimento, te ajudam tanto, que você vai, então, isso vai se tornar um vício. Você vai querer comprar cada vez mais livros para ajudar no seu ministério, te trazer conhecimento. Então, invista, tá? Invista nisso, porque vai ser bênção para você. Todos esses livros que eu indiquei aqui, e claro, a Bíblia, né? Todos eles falam sobre evangelismo de criança. Falam um pouquinho. Alguns falam num todo e outros fazem menções sobre evangelismo de criança. Olha, eu queria agora que vocês me dessem um feedback rapidinho para a gente poder iniciar da questão do meu som. Tem uma pessoa que falou que o som está baixo, mas me dê um feedback, por favor, sobre o som. Às vezes, irmãos, o som está baixo porque o som do seu aparelho está baixo. Aí você tem que aumentar o som do seu aparelho, tá? Aqui no início, muitas pessoas falaram que o som estava bom. Então, me dê esse feedback aí, por favor, para a gente poder continuar, tá? A Dani falou aqui, ó, investimento pessoal e ministerial. Sim, o livro é totalmente, assim, é um investimento totalmente necessário para o nosso ministério.
eu não falei aqui sobre preço de livros, tá? Eu não vendo livros, tá bom? Eu só mostrei como sugestão para vocês. Aumenta um som aí, ó, porque o microfone tá bem aqui em cima. Aumenta o som aí do telefone de vocês, do aparelho de vocês, para que fique mais alto, tá? Então, várias pessoas falando que o som tá bom. Então eu vou continuar. Amém? Então vamos continuar. Em nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E por todos que estão assistindo, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Em nome de Jesus. Bem, por que evangelizar crianças? Né? Eu separei aqui para vocês 10 motivos do porquê nós temos que evangelizar as crianças. Então eu vou falando por tópicos, tá? E vocês poderão estar anotando, tá bom? Essa conferência não vai ser disponibilizada a apostila. Então é necessário que vocês preparem aí um caderninho ou um bloco, alguma coisa para que vocês possam estar fazendo anotações, tá bom? O Jefferson, acho que é Jefferson, deixa eu ver aqui, pediu que eu adicionasse ele no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no meu grupo do WhatsApp, que é Ministério Infantil Comunique, coloca o número aqui, deixa o número aqui, e amanhã eu adiciono vocês nesse grupo, tá bom? É só colocar o número do telefone de vocês aqui que eu adiciono. Só para quem ainda não está. Quem já está, benção. Quem ainda não está, só deixar o telefone celular aqui do WhatsApp que eu adiciono no meu grupo. Vamos lá. 10 motivos do porquê evangelizar as crianças. Bem, antes de eu falar, nós precisamos entender o que é evangelismo, o que é evangelho, né? Evangelho, essa palavra vem do grego e significa boas novas, boas notícias, tá bom? Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. Não é nada mais do que isso. Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. Quando você fala a doutrina e a história de Jesus Cristo, você está proclamando, está anunciando as boas novas. O Evangelho, as boas notícias, certo? E as crianças também precisam ouvir as boas notícias de salvação. Elas precisam ouvir sobre a história de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que Jesus fez por nós? Jesus está vivo? Jesus está morto? É preciso contar a história, né, de uma forma bem resumida e simples, mas por completo. Nós vamos ver isso aqui no sábado. Eu não vou falar sobre isso hoje, vamos falar sobre isso no sábado com a nossa palestrante, irmã em Cristo, Jacilene Mendes. Ela vai apresentar para a gente o plano perfeito, o plano da salvação para crianças, certo? Nós vamos abordar aqui os motivos pelo qual a criança deve ser evangelizada. Então, o primeiro motivo pelo qual a criança deve ser evangelizada é porque Jesus ordenou, é uma ordem. Uma ordem que todos que são salvos em Cristo Jesus devem obedecer. A ordem que foi nos dada na palavra de Deus, e nós encontramos essa ordem em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, para todas as pessoas. Ou seja, inclui as crianças. Em nenhum momento na Bíblia, na palavra de Deus, fala de idade, tá? Tem restrições do que se trata de salvação. Então, nós precisamos entender isso como um todo. No mundo, existem mais ou menos, né, em torno de 2 bilhões de crianças. É muita criança, não é mesmo? É um campo muito fértil para que a gente possa trabalhar, evangelizar. E muitas pessoas se preocupam só em evangelizar os adultos, não se preocupam em evangelizar as crianças. Muitos ministérios com crianças no Brasil e ao redor do mundo não se preocupam em evangelizar crianças.
se preocupam em entreter as crianças dentro do espaço da sala, né? Então, nós não estamos aqui para falar para vocês que vocês têm que entreter as crianças. Há um momento do entretenimento e há um momento do evangelismo, do discipulado. Há tempo para todas as coisas, amém? Há um momento para todas as coisas. Então, em alguns eventos do seu ministério, vai caber ali o entretenimento. Porém, não pode faltar oração, não pode faltar palavra, mesmo assim. Mas no que se trata, né, de um todo do ministério infantil, nós temos que entender que as crianças precisam ser levadas a Cristo. Em Mateus 28, 19, tem uma outra ordem. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Vamos pegar só essa primeira parte. Esse ide é para que nós para que a gente vá propagar o evangelho. Então, nós precisamos... Falhou aqui um pouquinho. Nós precisamos ir. Muitas pessoas acham que esse ir é só para os missionários. Muitos acham isso. Mas não é, não. Esse ir, esse ide, em nenhum momento na palavra de Deus está escrito que é só os missionários que têm que ir. Em nenhum momento está escrito isso. Esse ir é para todos aqueles que creram em Jesus como seu Salvador. Todos nós, todos aqueles que são salvos, que reconhecem Jesus como Filho de Deus, que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm que evangelizar, têm que testemunhar, têm que pregar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. Desde pequenininho nós temos que fazer isso. Porque é uma ordem que está na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Então nós precisamos obedecer. Quando nós não obedecemos, nós estamos então em desobediência. E a palavra de Deus também adverte, né, sobre aqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Mesmo que dentro do seu chamado, do seu ministério. Isso é muito sério, isso é grave. Então tem pessoas que estão no ministério com as crianças. Essas pessoas não evangelizam as crianças, não se preocupam em discipular as crianças, não se preocupam, né, e não têm a visão da necessidade espiritual das crianças. Mas lembre-se, é uma ordem que Deus nos dá, e é uma ordem que nós, como filhos e servos obedientes, precisamos cumprir, porque nós não devemos, né, cobrar um dos outros. Mas Deus tudo sabe, Deus tudo vê, e Deus vai cobrar de nós. Então precisamos fazer, né, entendendo que nós estamos em obediência a uma ordem divina, a uma ordem de Deus. Então o primeiro motivo é porque Jesus ordenou, tá? É uma ordem, é urgente. Nós estamos nesse tempo de reclusão e nós não podemos usar esse tempo de reclusão como uma desculpa para não pregar o evangelho às crianças. Não podemos fazer isso. Eu faço semanalmente culto com as minhas crianças pelo Google Meet. E semana passada foi uma convidada, uma amiga, ela pregou para as crianças e crianças receberam Jesus como seu Senhor e Salvador ali, pelo Google Meet. Crianças que depois, né, após o culto, uma mãe me mandou uma mensagem e falou: Mônica, minha filha, ela chorava sem parar, mas era um choro de alegria, porque ela creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você vê uma criança se prostrar, se render aos pés do Salvador, isso é algo maravilhoso demais. E isso aconteceu agora, em tempo de reclusão. O canal foi a internet, foi o Google Meet ali, por vídeo. Então pregue o evangelho às suas crianças. Não use esse tempo de reclusão como uma desculpa para você não fazer. Porque muitas pessoas não pregam o evangelho mesmo antes do tempo da reclusão. Só que é urgente. Não tem como esperarmos mais. Nós não sabemos quando, né, em alguns estados do Brasil,
isso vai passar, vai voltar a ser normal, porque nós nunca mais teremos o normal como antes. Nós agora vamos viver um novo normal. Nós vamos precisar cumprir essa ordem do nosso Senhor nesse novo normal da nossa vida, né? Com as ferramentas que nós temos. E não há ferramenta melhor do que a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, use a ferramenta que você tem. Use e abuse. Leve crianças a Cristo, proclame o Evangelho. As crianças precisam ouvir o plano da salvação. O segundo motivo é porque Jesus quer que elas venham até Ele. E eu te convido, não tem como eu falar desse motivo sem abrir Marcos 10, do versículo 13 ao 16. Diz assim, essa passagem é muito conhecida porque é a passagem onde Jesus, ele abençoa as crianças, né? Então é uma passagem que muitas pessoas usam para falar sobre o Jesus e as crianças. Mas eu faço questão de ler aqui de novo para vocês, porque essa passagem ela tem uns pontos muito importantes que tem muito a ver com o nosso tema, do porquê evangelizar crianças. E diz assim, e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. A gente não sabe quem traziam as crianças. Poderiam ser os pais, poderiam ser os avós, os parentes, os irmãos, os primos, os tios, enfim, a gente não sabe. Aqui só diz que traziam-lhe as crianças, né? Para que lhes tocasse, para que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos repreendiam, não deixavam que essas pessoas trouxessem as crianças até Jesus. Jesus, porém, viu isso acontecer e ele indignou-se. Jesus não ficou manso, ele indignou-se. Já viu alguém indignado? Então, Jesus ficou indignado quando ele viu essa cena. E ele disse assim, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Irmãos, você que está aí assistindo, você e eu, nós somos discípulos. Essa passagem aqui, nós estamos no lugar dos discípulos. Mas eu quero te trazer reflexão. Você está permitindo que essas crianças venham até Jesus, ou você está agindo como os discípulos que repreendiam, afastavam elas de Jesus? Não precisa responder aqui, só reflita. Reflita. E se você estiver fazendo errado hoje, mude hoje a sua atitude em relação a isso. Há tempo de mudar, né? E peça perdão a Deus por você ter em algum momento afastado elas de Jesus. Porque Jesus, ele fala aqui, não as impeçais. E como nós impedimos que as crianças venham até Jesus? Como? Não recebendo bem as crianças na igreja, não tendo ministério com crianças na igreja. As crianças, elas fazem até parte de um ministério com crianças, porém elas não são levadas a Cristo através do Evangelho. O Evangelho não é pregado a essas crianças. E quando o Evangelho não é pregado, quando ela não ouve a história de Jesus, a doutrina de Jesus, ela está sendo impedida de se achegar a Jesus. Então, você que está assistindo, você é um discípulo que aproxima a criança de Jesus. Você é aquele discípulo que prega o evangelho às crianças, ou você é aquele discípulo que entretém as crianças e mantém elas afastadas de Jesus. Em nenhum momento você fala de Jesus para elas. Ou até você conta histórias sobre Jesus, mas você não prega o plano perfeito de Deus. E essas crianças, então, elas não creem, elas não recebem Jesus como seu Salvador, porque elas estão afastadas de Jesus. E você, ao invés de estar sendo um canal de aproximação, você está agindo como discípulo, você está impedindo essas crianças de se aproximarem do nosso Jesus. E aqui ele fala que dos tais é o reino de Deus. E ele continua falando que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Nós precisamos nos tornar como uma criança.
né? Humilde de coração. Uma pessoa que acredita, porque as crianças, elas são crédulas. Eu vou falar sobre isso aqui, elas creem. Jesus fala dos pequeninos que creem em mim. Nós precisamos crer de todo o coração, como as crianças fazem. Nós precisamos ser humildes para receber Jesus como nosso Salvador, humildes em reconhecer o quanto nós somos pecadores e precisamos dele. Então as crianças, elas precisam estar próximas de Jesus. Jesus fala, não impeçam elas de chegar a mim. Então o primeiro motivo é porque Jesus ordenou e é urgente. O segundo motivo, porque Jesus quer que elas venham a Ele. Terceiro motivo, esse motivo alguns questionam, porque a criança é pecadora. Monique, mas como que a criança é pecadora? Aquele bebê lindo, aquela criança linda. A palavra de Deus diz que todos nós já nascemos em pecado. Tem algumas passagens, né? Tem Romanos 3:23, que é uma passagem muito conhecida, usada inclusive no plano da salvação, né? Quando algumas pessoas contam o plano da salvação, usam esse versículo para falar sobre o pecado. E tem também a outra passagem, que é Romanos 5:12, né? Que a Bíblia diz que um homem, Adão, que através desse homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E por isso, seja por causa do pecado, a morte passou a ser o destino de todas as pessoas. Porque todos pecaram. Todas as pessoas. Isso quer dizer também as crianças. Então todos já nascem em pecado. Já nascem separados, afastados de Deus. Né? Quando uma criança, né, ela morre, né, vem a falecer ainda muito nova, né, bebê, antes aí da idade do entendimento, né, da compreensão do Evangelho, a palavra de Deus diz que ela já é salva. Mas quando a criança ela alcança a idade do entendimento, né, a idade ali que nós podemos dizer que está em torno de 3 anos, tem criança com 3 anos que já crê em Jesus como seu Salvador, a idade de 4 anos de idade, essa criança ela precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa, mas ela não precisa a partir dessa idade não, ela precisa desde bebê, ou melhor, desde o ventre da sua mãe, ela precisa já começar a ouvir o Evangelho, tá bom? Então, quando a criança ela já começa a compreender, né, o plano da salvação, ela já começa a entender que ela é pecadora, ela já sabe o que é pecado, as coisas erradas que ela faz, essa criança ela já está preparada para receber a Cristo como seu Salvador. Mas eu lembro uma coisa a vocês muito importante: quem convence a criança do pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence. A nós basta sermos usados por Deus como instrumentos para falar, propagar, né, o Evangelho. E cabe ao Espírito Santo convencer essa criança do pecado, tá bom? Que ela é pecadora. Então, muitas pessoas confundem isso, acham que elas têm que convencer e se frustram. Frustram muitas das vezes quando aquela criança não crê, não recebe. Faça a tua parte, esteja debaixo da vontade de Deus, um espírito de oração, e eu creio que o Espírito Santo vai agir. Eu tenho 2 filhos, e eu sempre falo isso quando eu dou minhas palestras sobre esse tema. Eu tenho um que hoje tem 10 anos, vai fazer 11, e eu tenho outro que tem 7. O meu filho mais velho, quando ele tinha 5 anos de idade, ele recebeu Jesus como seu Salvador. Eu levei ele a Cristo, na minha casa. Eu aprendi o plano da salvação, e depois de já estar dominando o plano da salvação, eu então decidi evangelizar o meu filho. Sabe por quê? Ele foi a primeira criança. Porque eu entendi que a responsabilidade de levar os meus filhos a Cristo é minha. Os pais têm essa responsabilidade. Os pais que devem levar os seus filhos a Cristo e não esperar que a igreja leve, que a igreja faça. Nós teremos aqui uma palestra na quarta-feira com o Marlos Pilaro, né? O pastor Marlos Pilaro. Ele vai falar sobre isso. O evangelismo começa em casa. Você tem que ganhar os seus para Cristo, para depois você ganhar os de fora.
Monique, mas eu prego na minha casa, eu falo do evangelho, mas não creio. Continue falando, continue pregando, continue tentando, busque a Deus direção nisso. Mas também pregue para os de fora nesse caso. Mas eu preguei para o meu filho, ele até hoje ele lembra como foi, aonde foi, o que ele fez. E ele desde então não levantou mais a mão, né, para receber Jesus como Salvador, porque ele sabe o que ele fez. Tinha 5 anos de idade. O meu mais novo tem 7. Em julho do ano passado, num clube bíblico que eu fiz na minha casa, ele decidiu receber de fato Jesus como seu Salvador. Ele chegou para mim e falou assim: mamãe, eu já recebi Jesus como meu Salvador, eu estava lavando o banheiro, gente. Aí eu falei assim: bem, se você está me perguntando é porque você ainda não recebeu. Aí ele falou assim: eu falei assim: você quer receber Jesus como seu Salvador agora? Ele: quero. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, larguei banheiro, larguei tudo, peguei a minha Bíblia e fui evangelizar o meu filho. É isso, é você parar a sua vida, você para o mundo para levar aquela criança a Cristo. E glória a Deus por isso. Ele recebeu Jesus como seu Salvador. E hoje eu posso falar para vocês que eu e a minha casa, todos somos salvos em Cristo Jesus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus. Porque o evangelismo começa em casa. Então não subestime as crianças, não subestime a idade das crianças. Eu já vi crianças de 3 anos e meio receber Jesus comigo, chorando. E eu em nenhum momento eu duvidei que aquela criança realmente tinha recebido Jesus como seu Salvador. Em nenhum momento eu duvidei disso. Porque eu não posso duvidar. Eu tenho que acreditar, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós precisamos pregar o Evangelho, levar as crianças a Cristo, porque elas são pecadoras. Elas precisam de salvação. 4º motivo, porque não é da vontade de Deus que elas morram sem salvação. Não é da vontade de Deus que elas morram sem salvação. E tem então a passagem, deixa eu ver aqui, Mateus 18:14, que diz assim: assim também não é da vontade de vosso Pai, que estais no céu, que um destes pequeninos se perca. Jesus ele fala que o Filho do Homem ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E mais adiante ele dá o exemplo, né, daquela parábola da ovelha perdida. Ele dá aquele exemplo logo depois de falar sobre uma criança. Então não é da vontade de Deus que uma criança fique perdida, que aquele cordeirinho, né, fique perdido, abandonado, esquecido, largado. Não é da vontade de Deus, meus irmãos, que você sirva no seu ministério ignorando, negligenciando que as crianças precisam ser evangelizadas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que elas continuem perdidas. E nós somos o bom pastor das crianças. O bom pastor é Cristo. Mas nós estamos aqui, né, para pastorear as crianças, levá-las a Cristo e pastoreá-las. Então, se coloque na posição de evangelista, se coloque na posição de pastor, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos ministrar na vida das crianças, acompanhar essas crianças, direcionar, guiar essas crianças no caminho de Deus. E como você vai fazer isso? Esse como, cada igreja tem uma estratégia. Entenda isso. Não saia copiando o que as coisas fazem, não. Faça dentro da sua realidade. Pega um papel e escreve assim: como eu posso levar as crianças a Cristo? O que você pode fazer? Ora, coloca isso diante de Deus e começa a pensar. Começa a anotar, né, tudo aquilo que vem na sua cabeça. Começa a pensar sobre isso, porque é importante, né? Nós precisamos parar
e pensar nas estratégias de levarmos as crianças a Cristo, porque não é da vontade de nosso Pai que elas permaneçam perdidas, afastadas dele. É tão triste ver pai e mãe salvos, receberam Jesus como seu Salvador, mas não estão nem aí pro filho, ó. Tá nem aí. Eu faço parte da igreja tal, lá tem um ministério com crianças maravilhoso, meu filho fica lá, não sabe o que acontece, não sabe o que é feito. Você leva aquela criança a Cristo, você compartilha com os pais, não há alegria, aquela pessoa não se alegra, tipo assim, é mesmo? Isso é possível? Ele precisa de salvação? Né? Então vocês vão se deparar com reações assim assustadoras. Mas não se espante, porque dentro da igreja há esse tipo de reação, há esse tipo de postura. Para você ver que os pais ainda não entenderam, isso é a grande maioria, que é responsabilidade deles, diante de Deus, levar os seus filhos a Cristo. Então, nós deixamos isso de lado um pouco, né? E passamos a nossa parte. Eu e você precisamos cumprir a ordem que foi nos dada, que é pregar o evangelho a toda criatura. Se nosso ministério é criança, vamos pregar o evangelho para as crianças. Se o ministério é adolescente, pregue o adolescente. É adulto, pregue os adultos. E por aí vai. Mas nós precisamos entender que, mesmo estando no ministério com crianças, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Para todos. Mas dominar, ter o domínio de como falar, como apresentar o plano perfeito para aquela criança. Para que Deus então possa te usar, porque, gente, o evangelho é tão simples. O evangelho assim, é algo tão perfeito, tão simples, tão objetivo, tão lindo. Tão lindo. E muitas pessoas não sabem falar. Por isso que é importantíssimo, muito importante nós conhecermos esse plano perfeito de Deus. Que muitos apresentam às crianças falando só sobre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Mas não é só isso. Né? Temos que falar sobre o pecado, nós temos que falar sobre o nosso Deus maravilhoso. Nós temos que falar que Jesus ele vai voltar para nos buscar. Nós temos que ler um versículo, né, convidando essa criança a receber a Cristo. Nós precisamos evangelizar essas crianças com a Bíblia, principalmente de papel na mão, porque ela sim é o nosso guia, né? É o recurso principal que você precisa ter na tua mão, é a Bíblia. O resto não faz tanta falta assim não. Mas a palavra que é viva e eficaz, ela tem o poder de transformar a vida de uma criança. Tanto que tem muitas pessoas que são convertidas, creem em Jesus como seu Senhor e Salvador apenas lendo a Bíblia, nada mais, né? Então, vamos lá. Jesus ordenou, primeiro motivo. 2, Jesus quer que elas venham a Ele. 3, toda criança é pecadora. 4, não é da vontade de Deus que elas morram sem salvação. E eu falei Mateus 18, 14. 5, porque as crianças sofrem ataques demoníacos. Crianças são atacadas diariamente. E eu vejo isso porque eu tenho filhos, né? Eu tenho filhos e eu sei dos ataques. E mesmo que eu não tivesse filhos, pelo fato de eu estar no ministério com crianças, eu preciso conhecer e saber quais são os ataques que as crianças sofrem, para que desse modo eu possa ajudá-las. Quando a criança está com fome, ela está com sede, fica para alimentar. Mas a criança está sentindo muito frio, não tem roupa, não tem nada. Você dá o calçado. Mas a maior necessidade que uma criança tem é a salvação. Porque a principal necessidade de qualquer ser humano
é a necessidade espiritual, precisa de salvação. Então, antes de você dar o alimento, antes de você dar a água, pode dar, mas dê também o evangelho, prega o evangelho. Tá falando para você ou tá bom? Aqui deu uma falhadinha, mas voltou ao normal. Voltou, glória a Deus. Vamos lá. Sexto motivo. Antes de eu falar do sexto motivo, eu indiquei aqui para você, mas vou indicar de novo, ó. Os ataques do inimigo às crianças. Esse livro fala, é muito bom, e ele fala sobre os ataques às crianças através das religiões, através do simbolismo, tá? Espíritos enganadores, ensino de demônios. Então, adquiram esse livro e também, gente, procura saber, é uma coisa até que eu também estou aprendendo, estou buscando mais conhecimento sobre batalha espiritual. Nós precisamos conhecer esse universo de batalha espiritual, porque nós vivemos batalha espiritual e as crianças vivem batalha espiritual e a família vive batalha espiritual. Não pensa você que só porque você é salvo em Cristo Jesus, né, que você está na igreja, que você é líder ou não, que você é tio ou tia ou não, não importa. Você vai viver batalha espiritual. Então nós precisamos nos preparar, né, conhecer, nos preparar para isso. Todos os nomes dos livros, tá? Livros, autores e editores, eu vou colocar na página, tá bom? Então fiquem tranquilos que tudo vai ser postado lá, tá? O que eu falei agora é esse aqui, ó. Os ataques do inimigo às crianças, do Gilberto Celeste, editora PEC. Vamos prosseguir, gente. Sexto motivo, porque elas podem crer no Evangelho. Olha que interessante. Jesus, em Mateus 18, 5 e 6, eles falam assim: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, ou seja, acredita em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Vamos lá. Tem duas coisas aqui nesse versículo. A primeira dela, na primeira parte, é qualquer um que recebe uma criança como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus. A primeira vez que eu li esse versículo, eu me agarrei a ele, né? E eu gravei ele no meu coração. E toda vez que eu recebo uma criança na minha casa ou na igreja, eu olho para essa criança e eu lembro desse versículo. É como se eu estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca ignore isso. Jesus, ele fala: aquele que receber um menino, ou seja, uma criança, é como se estivesse a mim recebendo. Então, como que você está recebendo essas crianças? Você está recebendo como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus ou não? Né? E a outra parte é que ele fala que a gente não deve escandalizar qualquer criança. E Jesus, ele fala aqui desses pequeninos que creem em mim, que acreditam em mim. Não escandalizem essas crianças. Porque é melhor que você lhe pendura o pescoço, uma pedra de mó desenho. Já viu essa pedra, como é que ela é? Ela é grande, pesada. É melhor que você pendure ela no teu pescoço e se joga nas profundezas do mar. Olha a profundidade dessa passagem. A profundidade dessa passagem. E nós precisamos entender que se o próprio Senhor Jesus disse que elas creem nele, quem somos nós para subestimar as crianças? Quem somos nós para falar que elas vão crer ou não em Jesus? Não julgue, não subestime, não questione, apenas cumpra a ordem que Deus deu. A mim e a você. Nós precisamos apenas falar, pregar. E mais nada. Deixar que o Espírito Santo de Deus faz todo o resto.
Então, elas creem no Evangelho. Mateus 18, 5. Outro motivo, o coração da criança é um coração fértil para a semeadura, é um solo fértil, né? Eu gosto muito de comparar essa parte, aquela parábola, né, do semeador, a parábola linda, é uma das que eu mais amo. E o coração da criança é aquele solo fértil, onde nós precisamos, né, lançar a semente, nós precisamos pregar, falar, sempre, né? E falando, as crianças, elas estão sendo seduzidas, né? Elas estão sendo muito influenciadas, pela mídia, pelos jogos e pelas redes sociais. Então, elas estão cada vez mais antenadas, mais espertas, né? As crianças, elas não precisam, digamos assim, se tornar junior adolescente, sair do Ministério Infantil, para ela ter o coração endurecido, não. Tem crianças de 7 anos, 6 anos, 8 anos, com o coração já bem endurecido. Tem crianças de 4, 5 anos com o coração bem endurecido, porque tudo envolve um contexto do qual ela vive, né? O meio do qual ela vive. A vida, né, da sua família, tudo que acontece, tudo isso influencia nesse momento também. E a criança, quando ela não cresce, né, ali dentro da igreja, né, do evangelho, quando ela não conhece as verdades, ela tem um coração muito mais endurecido do que a gente pensa. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que não temos que esperar a criança ter 9, 10, 11, 12 anos para ela crer em Jesus como seu Salvador. Porque a Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia julga a idade. A Bíblia fala, né, em João 1,12, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para você receber, você precisa entender, você precisa compreender, né? Aos que creram no seu nome, para você crer, acreditar, você precisa entender e compreender. Então, a criança, quando ela já começa a entender, compreender, ela precisa ouvir o plano da salvação. E quando eu falo para vocês que tem que pregar o plano da salvação desde pequenininho, desde o berçário, da classe lá dos bebês, é porque a fé, né? Quando nós cremos pela fé. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos, desde pequeno, falar, né, sobre Deus, falar sobre o pecado, falar sobre o Senhor Jesus. Para que no momento em que ela tem a idade certa, a idade que nós podemos julgar, a idade que ela tem assim, um conhecimento, já está preparada, ela então venha a tomar a atitude, né, a decisão de crer em Jesus como seu Salvador, receber Jesus, né, aceitar, né, escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Então isso é muito importante. Nós não podemos subestimar isso. Amém? Então elas creem no Evangelho, nós precisamos aproveitar esse solo fértil que é o coração dela, para que ela então, a gente vá preparando, né, esse solo para o momento ali dela vir a crer em Jesus como seu Salvador. Então não espere, comece hoje, amanhã, é urgente, tá? Aproveita esse coração, porque muitas crianças já têm o coração endurecido, tão endurecido que você só em falar, elas já se afastam, não querem ouvir. Uma vez eu estava numa comunidade aqui no Rio e eu fui fazer um clube bíblico nessa comunidade, e lá eu me deparei, né, com um menino de 6 anos de idade, e esse menino, ele estava, né, colaborando na boca de fumo. Ele era um informante. E a mãe dele estimulava que esse menino ficasse lá. E eu estava, né, na igreja, na congregação, e as crianças, umas chamavam as outras para estarem no clube bíblico. Umas levavam as outras. Não eram os pais que levavam, tinha um ou outro pai.
que deixava e depois ia buscar. Mas a maioria ia sozinha, né? Pelos primos que levavam, os irmãos que levavam, e esse menino ele não foi. E eu então, e a pessoa, né, do lugar que eu fui, falou assim, poxa, eu queria tanto que aquela criança estivesse aqui e tal. Eu falei, vamos orar, né? Vamos estar em oração para que ele seja tocado a estar aqui. E aquele menino viu, tudo decorado com bola, né, para chamar a atenção das crianças e tal. Ele viu e ele foi, mas ele não entrou. Ele ficou sentado na calçada, do outro lado da rua. E ele ficou olhando. Só pelo olhar daquela criança, você já percebeu o coração dele muito endurecido. Um coração muito fechado. E eu comecei ali a orar. Eu estava ali, né, cantando e tal com as crianças, mas um espírito de oração, pedindo que ao Senhor que trouxesse aquele menino para dentro, para que ele pudesse ouvir o seu plano perfeito, e ele então tomar a decisão de receber a Cristo como Salvador. E aquele menino entrou. Aquele menino de início ficou muito fechado, o coração muito endurecido. Depois daquele menino, ele recebeu Jesus como seu Salvador. Mas antes que eu pudesse, né, aconselhar aquele menino após a conversão, a mãe dele veio até o local do clube, chamou ele, brigando com ele porque ele saiu do seu posto. Irmão, aquilo acabou comigo, eu fiquei arrasada, fiquei muito mal, eu não acreditei no que eu estava vendo. Mas ao mesmo tempo o Senhor me lembrou, né, e me trouxe alegria ao coração de que a semente foi lançada naquele solo fértil. Mesmo que estivesse cheio de pedra, a semente foi lançada. E é isso que nós precisamos fazer, lançar a semente, lançar ali naquele solo o Evangelho, né? As boas notícias de salvação naquele coração daquela criança. Para que aquela criança ela venha crer em Jesus como seu Salvador e venha dar frutos. Uma criança recebendo Jesus como seu Salvador, ela tem a vida inteira para servir ao Senhor. E isso é algo maravilhoso demais. Eu não tive isso, eu não cresci na igreja. Mas eu louvo a Deus, né, por ter me resgatado. Louvo ao Senhor pela minha salvação. E eu louvo a Deus por ver a minha casa salva em Cristo Jesus. E eu aqui hoje, né, jamais ia imaginar que eu estaria aqui hoje fazendo uma live, numa conferência com vocês, falando de evangelismo. Jamais, mas Deus é assim, Ele faz, né, Ele resgata, Ele salva, Ele liberta, Ele cura. E eu louvo ao Senhor por isso. Nós precisamos que as nossas crianças também vão por esse caminho, né? Que desde cedo elas creem em Jesus como seu Salvador. Mas para isso precisamos nós pregar. 8º motivo, estamos acabando. 8º motivo. As crianças, elas são testemunhas. As crianças que são convertidas, que creem em Jesus como seu Salvador, elas testemunham, elas falam, elas pregam o Evangelho para outras crianças, como também a sua transformação, né, de conduta, de atitude, a transformação na vida dela. Ela, através desse testemunho também, ela ganha a sua família para Jesus. Eu já ouvi várias pessoas falando assim para mim, Monique, eu levei crianças a Cristo e tal, e depois os pais vieram até a igreja perguntando o que nós tínhamos feito com os filhos deles. E eles falaram que nada, a gente já pregou o Evangelho. Eu falei, glória a Deus. É isso, né? O Evangelho, ele transforma a vida de uma pessoa. Ele tem poder de transformação. O Espírito Santo, ele trabalha. E ele vai trabalhando, ele vai transformando. E isso é lindo demais de se ver numa criança, né? Numa criança... Voltou. Nós nos preocupamos com isso, né? Nós deixamos pra lá. A Beth falou que perdeu o 7. Deve ter sido na hora que saiu aqui. Porque o coração delas é fértil, é um solo fértil. E o motivo 8 é porque elas são testemunhas. As crianças, elas são ousadas, elas são corajosas. As crianças, elas pregam o Evangelho mesmo, tá? Elas falam sem vergonha nenhuma.
Então o 7 é porque o coração delas é um solo fértil, tá bom? E o motivo 8 é porque elas são testemunhas do Evangelho, tá? As crianças, elas são testemunhas do Evangelho, e nós podemos ver isso no Salmo 78, versículo 4, que diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Ou seja, elas vão propagando, geração após geração, não importa a idade. Vai falando. É responsabilidade dos pais pregar o Evangelho? É. Mas quando os filhos são evangelizados, eles também vão levando esse Evangelho a outras pessoas e à próxima geração, né? Então isso é algo maravilhoso demais. Nós não podemos deixar de acreditar que uma criança, ela tem sim a capacidade de testemunhar e ganhar outras crianças para Jesus, ganhar a tua família inteira para Jesus, tá bom? Então acreditem nas crianças, porque elas podem, elas falam, elas pregam. Meu filho mais velho, quando ele tinha 5, 6 anos de idade, logo depois que ele recebeu Jesus como Salvador, ele tinha deu uma travada aqui e voltou. Ele tinha aquelas pulseirinhas coloridas com as cores do plano da salvação, e ele levava essas pulseirinhas para a escola. Ele dava, né, para as crianças da van, para o motorista da van, para a professora, para as pessoas que trabalhavam na escola, para todo mundo. Então, para você ver como que a criança, ela é uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Ela fala, né? Então, não trava essas crianças. Pelo contrário, encoraje as crianças a falar, a pregar. Sabe por que elas precisam ser encorajadas? Porque conforme elas vão crescendo, elas vão perdendo a coragem, a ousadia, elas vão ficando com vergonha. Então vocês precisam o tempo todo estar encorajando essas crianças a serem testemunhas de Jesus, tá? Então vocês precisam evangelizar essas crianças e encorajá-las a pregar o Evangelho para outras crianças. E não duvide disso, porque elas têm um potencial enorme que nós não temos, tá bom? Então, o 8º motivo é porque elas são testemunhas do Evangelho de Deus. O 9º motivo 9, quase acabando, hein? Porque elas terão a vida inteira para servir e frutificar. Gente, nós vemos aí, né, na Bíblia alguns exemplos, e nós temos exemplos de algumas crianças na Bíblia. Um dos exemplos que eu gosto muito é de Samuel, né? Samuel, ele foi chamado criança, né? Ainda pequeno, e foi assim um chamado lindo demais. Samuel, ele foi um servo obediente a Deus. Um outro exemplo que eu gosto muito é de Timóteo. Timóteo, desde pequeno, né, ele foi sendo conduzido no caminho que deve andar pela sua mãe e sua avó, e ele então foi crescendo, conhecendo, e deu fruto. Samuel também deu fruto. E nós vemos vários exemplos de crianças, né, que dão frutos. E outra, muitos pastores, né, muitos missionários, eles creram em Jesus como seu Salvador ainda na infância. Então esses grandes homens e mulheres de Deus que você conhece, né, que você já ouviu falar, a maioria, eles creram em Jesus ainda na sua infância. Então é mais um motivo para vocês verem que uma vez levada a Cristo, né, a criança levada a Cristo, ela vai ter a vida dela para servir ao Senhor e dar frutos. E isso é um dos motivos pelo qual nós também devemos evangelizar as crianças. Acreditar que elas dão frutos para o reino de Deus. Tá bom? E o último motivo para a gente terminar é porque as crianças, elas são o futuro e o presente da igreja.
muitas igrejas, né, muitos ministérios tratam as crianças como o futuro da igreja. Sim, elas são o futuro da igreja, eu não vou duvidar disso. Uma igreja hoje que não tem criança, como que será essa igreja daqui a 20 anos, 30 anos? Vai fechar. Porque não teve, né? Não é que ela vai fechar, ela tem uma grande chance de fechar, porque ela não tem ali, não teve aquela criança que foi crescendo, adolescente, jovem, aqueles futuros pastores, missionários, né? E por aí vai. Porque não houve um trabalho ali de base, né? Um trabalho no ministério com crianças. Então, eu conheço igrejas que não têm criança, igrejas que só têm adulto. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. Muito triste, porque não tem como aceitar isso. Quando você entende a necessidade das crianças, quando você entende o papel da igreja, você não consegue aceitar uma igreja sem ministério infantil. Uma igreja sem EBD infantil. Você não consegue aceitar, não dá para aceitar. Porque é uma igreja sem visão. Sem visão. E quando eu falo sem visão, é uma igreja sem visão em relação às crianças. Então, nós não temos que olhar para a criança só como futuro. Tem pessoas que olham ela como futuro e acham que no futuro ela vai receber Jesus como Salvador. As chances dela receber Jesus como Salvador lá na adolescência é muito menor do que ela receber agora enquanto ela é criança. Então não deixe para depois. É o hoje, é o agora, é urgente. Não é para ontem, é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Tem pessoas que falam assim, porque na semana passada eu poderia ter pregado o evangelho, mas eu não fiz. Então faz hoje. Se hoje não dá mais, começa a orar, dobra seus joelhos, coloca diante de Deus o teu chamado, o teu ministério. Faz amanhã, faz no próximo culto, mas faz. Eu te dei aqui 10 motivos para que você evangelize as crianças. 10 motivos que eu vou colocar na página depois aí para vocês, nos comentários, tá bom? Para que vocês saibam quais são esses motivos e para que vocês meditem neles. Meditem neles e não esqueçam. Eu gostaria de encerrar lendo para vocês o versículo de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque eu e você não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Você tem vergonha de fazer live? Tem vergonha de gravar vídeo? Tem vergonha de estar em chamada de vídeo com as crianças? Não se envergonhe. Não se envergonhe, porque você está ali, sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus, para pregar o Evangelho. Pois como crerão se não há quem pregue? Como eles vão crer, receber Jesus como seu Salvador, se não estamos pregando o Evangelho a eles? Não tem como. Só vão crer quando você abrir a sua boca e pregar o Evangelho. E se você tem crianças, né, surdas, usem as suas mãos para pregar o Evangelho.
mas use, faça algo. Use o braille para as crianças cegas, para pregar o Evangelho. Use, faça, hoje. Não deixe para amanhã aquilo que Deus te ordenou para fazer. Porque nós precisamos aproveitar esse solo fértil para lançar as sementes, jogar as sementes. Amém? Que vocês reflitam de todo o coração, esse é o meu desejo, que vocês reflitam em cada motivo desse. Que vocês leiam a Bíblia com mais amor, com mais atenção ao que elas falam sobre as crianças. Que vocês possam comprar esses livros de pouco a pouco, em que vocês vão lendo, vão enriquecendo o seu conhecimento, para que você cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério, como um obreiro aprovado diante de Deus, aquele que maneja bem da tua palavra, aquele que maneja bem o Evangelho, o plano perfeito do nosso Senhor, para que as crianças então, através de você, elas ouçam, ou elas vejam, ou elas sintam, e que através de você